Vocês já viram na tela, está conosco o Andrei Roman, da Atlas Intel. A gente vai tratar com o Andrei Roman o impacto dessas joias das Arábias nas figuras políticas de Bolsonaro, marido e mulher. Mas antes, vamos aos fatos. A Polícia Federal abriu nessa noite um inquérito para investigar a tentativa do governo, Bolsonaro, ex-governo, de entrar ilegalmente no país com joias cujo valor é estimado em mais de 16 milhões de reais. Desde que o caso surgiu, veio à tona pelo jornal Estado de São Paulo, aliados do ex-presidente trabalham para minimizar o impacto dessa notícia. É o que nós vamos examinar a seguir. Mas primeiro a reportagem de Theo Cury. Desde que o caso veio a público na última semana, a família do ex-presidente atua para negar qualquer ilegalidade no recebimento das joias. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, por exemplo, tem sido aconselhada a submergir da vida pública por um tempo. Segundo apurou a CNN, Michele já acionou advogados e estuda requerer formalmente a devolução das joias à Arábia Saudita. Ela entende que essa seria uma forma de deixar claro que nada tem a ver com o caso. Internamente, o Partido Liberal reconhece que esse episódio gera mais um desgaste à imagem de Bolsonaro. O PL, no entanto, atua principalmente para blindar Michele. O partido vê sua principal aposta política para as próximas eleições envolvida no imbróglio, no momento em que trabalhava para desvencilhar sua imagem da de Bolsonaro. Por mais que nos documentos do caso o nome da ex-primeira-dama não seja citado, tanto o partido quanto a própria Michele Bolsonaro reconhecem ser impossível desatrelar as duas coisas. Michele assumiu em fevereiro a presidência do PL Mulher e tinha uma vasta agenda de eventos programada para o início de março. Tudo isso foi cancelado por conta deste episódio. Como apresenta índices de rejeição menores que os do ex-presidente, a expectativa é a de que Michele atue como porta-voz política da família, mirando as eleições de 2024 e 2026. Jair Bolsonaro já admitiu que sabia da situação das joias e que tentou liberá-las junto à Receita Federal. Em entrevista ao SBT, contudo, ele disse que os itens seriam entregues ao acervo da presidência. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira-dama. O que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. Na noite desta segunda-feira, um inquérito foi aberto pela Polícia Federal para investigar se houve crime na tentativa do governo de trazer as joias para o Brasil. A PF avalia convocar tanto o ex-presidente quanto a ex-primeira-dama para prestarem depoimento. A Receita Federal também informou que vai tomar as providências cabíveis para investigar as circunstâncias da entrada de um segundo pacote de joias enviado pela Arábia Saudita a Bolsonaro. Esse material não foi interceptado pelos fiscais do aeroporto. O pedido de investigação foi encaminhado para apurar os possíveis crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro. Andrei, evidente, em primeiro lugar, nosso muito obrigado pela disposição em participar aqui da nossa roda. Andrei, CEO da Atlas Intel. Andrei, em primeiro lugar, a gente nota uma indignação com uma parcela importante das pessoas que acompanham o noticiário político por um presente de 16 milhões de reais. O próprio ministro da Fazenda aproveitou isso hoje. Legítimo da parte dele como agente político explorar pontos fracos do seu adversário. Quão fraco é esse ponto no adversário do PT, Jair Bolsonaro? Heleno, sinceramente não me parece que se trata de uma bala de prata na popularidade da Michele Bolsonaro ou do ex-presidente. Essas questões relacionadas ao uso indevido de recursos públicos, no caso nem se trata disso, se trata de uma apropriação de um presente que, pela legislação brasileira, deveria fazer parte do acervo da Presidência da República, não deveria chegar a se materializar como parte do patrimônio da ex-primeira-dama, sendo que, mesmo no contexto em que se tratasse de recursos públicos, o que a gente vê no Brasil hoje em dia, e isso não é algo novo, é uma certa aceitação, uma tolerância maior do que em outras democracias, talvez outras democracias da Europa Ocidental, por exemplo, ou dos Estados Unidos, em relação a esse tipo de prática. A gente viu
ao longo dos últimos dias, também um escândalo afetando um dos ministros do atual presidente Lula, o Juscelino Filho, em relação a diárias utilizadas com fins pessoais e também o asfaltamento de uma estrada na frente da sua fazenda, o que se trata, então, evidentemente, de uso efetivo de recursos públicos em benefício pessoal. E o que a gente vê é que esse ministro ainda não foi demitido e nem será, por fazer parte da base de sustentação política do atual presidente no Congresso. Por que isso acontece? Porque, basicamente, existe um certo costume e dos lados, dos simpatizantes dos dois lados políticos, o nível muito alto de polarização faz com que as desculpas possam aparecer de maneira muito fácil. No caso do atual presidente, seus partidários vão justificar de que é muito importante manter uma base de governabilidade no Congresso. Então, por conta disso, qualquer culpa imputada ao ministro das Comunicações não deveria também ser imputada ao Lula. Então, o assunto será pacificado dessa maneira. E no caso da Michelle Bolsonaro, sinceramente, assim, se tratando de uma história de cunho mais pessoal, as possibilidades de abstrair o que aconteceu são inúmeras, desde a alegação de que de fato se tratava de um presente que poderia ter sido interpretado como um presente em nome pessoal, até a tese de que de fato esse patrimônio ficaria assim no acervo da presidência da República depois que o ex-presidente Bolsonaro sairia do cargo. Então, as possibilidades de abstrair a história são muito amplas. Andrei, é um pouco deprimente ouvir o que você acabou de dizer. Na verdade, é muito deprimente ouvir o que você acabou de dizer. Eu, particularmente, aos 70 anos, ouvi de você, estrangeiro, conhece o nosso país, trabalha aqui, uma descrição antropológica do nosso caráter nacional que se resume numa frase sua. É um costume no Brasil não se importar muito com o que os agentes políticos fazem com o dinheiro público. É a base, justamente, do funcionamento de democracias abertas e avançadas no mundo inteiro. Se alguém elege, alguém dá a esse eleito, delega a ele o que fazer com o seu dinheiro de contribuinte. E nós brasileiros, na sua análise antropológica, que eu subscrevo, hein, Andrei? Só estou dizendo que ela é deprimente, porque os dois fatos que você menciona dão uma ideia de quanto que a gente, no fundo, está disposto a relegar o que o agente público fez com o dinheiro, contanto que ele seja o meu agente público da minha simpatia. William, posso? Raquel. É que eu acho que assim, o Andrei está descrevendo essa questão de fundo, até do caráter brasileiro, mas ela em algum momento já foi mais forte, né? Você teve todo o episódio da Lava Jato e todos os questionamentos que surgiram em torno da corrupção. Mas acho que tem um elemento que é um pouco mais recente ao longo dos anos e talvez seja de Bolsonaro para cá ou talvez um pouco antes, é que a política brasileira se tornou um grande fla-flu. É Corinthians e Palmeiras. Tipo, não interessa o que apareça de um lado ou do outro, os simpatizantes de ambos os lados, eles vão buscar alternativas e narrativas para justificar e vão abraçar o que o seu político de estimação está dizendo. Então, vamos fazer o seguinte, Raquel. Vamos pegar as duas teses que o Andrei acabou de colocar para nós e para o nosso público. A primeira é essa. Há um caráter nacional no país que é se importar pouco com o que acontece com o nosso dinheiro, uma vez nas mãos dos agentes públicos que nós elegemos e colocamos lá. A outra tese dele, como profissional nesse campo de pesquisa de opinião, é a seguinte: vai colar pouco. Vai colar pouco no Lula as questões envolvidas com o seu ministro das Comunicações, e como eu disse na abertura do programa, foi dar bom dia a cavalo viajando nas asas da FAP, e vai colar muito pouco na Michelle por se tratar de uma questão vista como questão pessoal. Vamos examinar essa segunda tese, já que a primeira é um pouco acadêmica demais, Daniel. Embora nos toque como todo cidadão. Vamos pegar a segunda tese dele. Quanto que isso cola nas imagens desses que pretendem ser ou que são, enfim, como você quiser descrever? Não cola. Eu não sei se o Andrei teria algum levantamento por parte da Atlas Intel também, que seria curioso de ouvir, mas eu peguei aqui alguns números que eu estava lendo hoje sobre o acolhimento dessas notícias todas sobre as joias
entre eleitores pró-PT, apartidários e bolsonaristas. Entre os eleitores pró-PT, é o assunto mais comentado nas redes sociais. Entre os apartidários, é o 4º assunto mais comentado só. Entre os eleitores do Bolsonaro, absolutamente não é um hit nas redes sociais. O que mais pegou nos últimos dias sobre o noticiário entre os bolsonaristas? Caso do ministro Juscelino Filho, aumento dos combustíveis por causa da volta dos impostos e, estranhamente, também aquela notícia vinda do Departamento de Energia dos Estados Unidos de que o coronavírus, o SARS-CoV-2, escapou de um laboratório chinês. O que isso confirma para mim? Quer dizer, que você tem, independentemente da fartura de material, você não consegue neutralizar a simpatia que você tem por um ou por outro, e que a leitura da realidade é feita sempre de acordo com as suas preferências prévias, num típico viés de confirmação. Você tem levantamentos já, material estatístico, a partir do trabalho que vocês desenvolvem, Andrei? William, eu até tentei, a partir de uma conversa com a Raquel hoje à tarde, coletar alguns dados, mas a nossa coleta ainda não acabou. Então, nesse momento, não tenho dados firmes para compartilhar, a partir de uma amostra representativa do eleitorado, qual teria sido o impacto desse evento. Posso apenas especular. A minha especulação é que a Michelle, de fato, fica mais forte do ponto de vista político, surpreendentemente, com esse evento. Por quê? Porque ele representa uma espécie de batismo em relação ao seu protagonismo na frente da militância bolsonarista. Existe cada vez mais uma clareza de que o Bolsonaro não será candidato, provavelmente, daqui a 4 anos, sendo impedido na justiça de exercer, uma nova campanha presidencial. E até pouco tempo atrás, toda a especulação em relação ao seu possível sucessor era muito pouco clara. Se falava sobre alguns dos seus filhos, sobre alguns outros aliados políticos, não se falava tanto sobre Michelle. Ao longo das últimas semanas, me parece que a figura da Michelle realmente se ancorou de uma maneira muito mais forte na cobertura midiática e nas redes sociais. E o que eu acho que esse episódio revela é que, de fato, ela, hoje em dia, já exerce uma espécie de postura de sucessora ou herdeira política do capital político do seu marido. E nisso, qualquer tipo de evento que possa parecer um cataclismo moral, uma queda de confiança por conta de algum tipo de escândalo que acabou de acontecer, isso não é nada em comparação aos inúmeros desafios de imagem que o seu marido ao longo do tempo sofreu. Talvez o mais recente, o mais danoso, talvez, de todos, sendo a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. O que a gente viu depois daquele evento foi que, de fato, na nossa pesquisa, a resiliência política do Bolsonaro foi nítida. Então, basicamente, a Michelle está, de alguma forma, ensaiando a sua sobrevivência, a sua resiliência, na frente de uma polêmica que, sinceramente, em comparação com todas as tempestades que o seu marido sofreu ao longo do tempo, tende a ser algo muito menor, mesmo assim relevante em termos de oferecer a ela essa projeção midiática que ela não tinha até pouco tempo atrás. Caio, qual tem sido a postura do PL? Qual tem sido a postura do PL, por exemplo, que deu a ela um cargo importante dentro da estrutura partidária, cuidar do lado mulher? Como é que eles estão vendo essa situação? Que o Andrei descreve da seguinte maneira: deu a ela mais relevância ainda. Não, William, nesse caso eles estão tentando não entrar muito como uma questão do partido. Eles têm considerado uma questão muito mais da família do que do partido. Eu sei, trata-se de discurso político, estratégia política, tiveram algumas revisões de estratégia, né? Agora o PL, ele está observando o movimento da família, do Bolsonaro, da Michelle, mas ele está observando também, tentando seguir ali o caminho de um partido congressual, maior partido congressual,
maior partido do Congresso brasileiro, e dentro das circunstâncias que ele tem que lidar de ser oposição, entre aspas, ali em relação ao governo. Eu vejo, tem uma dificuldade muito grande, e o PL reconhece isso, de achar alguém para ocupar esse espaço. Esse espaço, o campo conservador, o campo da direita. O espaço de liderança. Exatamente, não tem. Então, tudo que... Vamos supor, o que veio desde a eleição? Ou neste ano ainda, 8 de janeiro, que são questionamentos em relação ao autoritarismo do bolsonarismo e por aí vai. Questão Yanomami, também uma questão humanitária que pega muito. E agora essa questão das joias, que é super pop, é fácil de entender. Ela tem alguns componentes, Arábia Saudita, petróleo, alfândega, né? Ela é Parece pop. Parece um filme, né? Não, é super pop. Então, assim, agora... É muita grana. Eles apanham, mas não a vantagem que o bolsonarismo tem de que, pelo menos até agora, 4 meses após a derrota eleitoral, não quem apareceu ainda, né? Para suprir esse caminho. Posso voltar para isso? Só depois do intervalo. Sim, claro. Desculpa te interrompido, mas a gente volta aí exatamente com esse ponto. Resiliência ou não do bolsonarismo. O intervalo é rápido, até já. WW voltando com o mesmo assunto. Caio, você completou, né? A sua formulação sobre a resiliência do bolsonarismo. A falta de alternativa os favorece, né? Deixa eu passar para o Andrei. Andrei, a opinião entre os nossos repórteres políticos aqui vai em encontro, né? Vai convergindo com a sua, de que a polarização, essa calcificação, ela não permite que ninguém veja o outro lado, a não ser da maneira como a gente vê hoje. Se alguma coisa te prejudica, parabéns. Se alguma coisa me prejudica, eu não tomo conhecimento. Como está o bolsonarismo nisso? Acho que o bolsonarismo está num padrão de espera, um padrão de espera muito semelhante ao que o Caio estava descrevendo como clima de bastidores dentro do PL. Existe uma situação de pouca certeza em relação aos próximos passos. Não há lideranças naturais tão evidentes. O presidente Bolsonaro, evidentemente, está numa situação em que se encontra bastante acuado. Não acredito que muitos dos atores políticos, ou inclusive dos seus simpatizantes, esperam que ele possa retornar a desenvolver o papel de presidente da República em qualquer momento no futuro. Então, é uma situação onde todo mundo está bastante ciente da fortaleza do seu campo político justamente por conta dessa classificação. E a minha impressão é que simplesmente estão esperando para que o outro lado cometa erros, né? Então, tudo que o presidente Lula, a partir de agora, vai errar, na minha opinião, isso vai contribuir com que esse campo agregue cada vez mais fortaleza no nível da opinião pública e possivelmente depois o primeiro teste dessa fortaleza será nas eleições municipais daqui a 2 anos. Daniel me pediu a palavra. Que existe um nível de atenção um pouco menor para a política de maneira geral. Acho que a sociedade também estava muito cansada depois de um ano muito intenso de eleição. E acho que existe um padrão de simplesmente deixar acontecer, ver o que esse governo vai fazer para que, no momento certo, as forças se reaglutinem de maneira espetacular e, mais uma vez, demonstrem uma grande fortaleza. Deixa eu só me organizar aqui. A Raquel tinha me pedido a palavra na sequência do Daniel, foi isso? William, é que o André colocou um ponto muito interessante, né? A gente estava escrevendo aqui no começo dessa discussão quanto era fla-flu entre os apoiadores de um e de outro. Né? Você não vai mudar, eles vão encontrar justificativa para qualquer coisa que seu líder político favorito faça. Agora, existe uma população importante que aí eu acho que está na base da pirâmide, que já votou em Bolsonaro e agora votou em Lula, e existe aí também mais no alto da pirâmide
que é um grupo aí que desistiu de Bolsonaro por conta dos valores democráticos e etc., que aí esses grupos acabam sendo muito definidores da eleição, porque é sempre uma eleição muito apertada. Então, o que o Andrei estava falando dos erros que o governo Lula eventualmente cometer, e é por isso que a gente vê o governo sempre tão atabalhoado e tão ansioso e nervoso, interferindo tanto na política econômica, eu acho que vem muito disso, porque se ele perder essa base, se ele não conseguir entregar a melhora de vida da população, existe uma base de eleitores que votou em Bolsonaro e depois vota em Lula, que talvez ele perca. E na próxima eleição você vai repetir o mesmo embate. Daniel? Não, só sobre essa resiliência do eleitorado bolsonarista mais radical, como se diz, mais duro, e aí corroborando o que disseram o Andrei e o Caio, e dando nome aos bois, que eu acho que é importante, será que tudo isso que a gente não está dizendo não vai minando um pouco a cada ato desses que a gente vê a resiliência do bolsonarismo duro, não vai minando as chances e a projeção de poder de nomes alternativos da direita, como de Tarcísio de Freitas, como de Romeu Zema, até nomes da terceira via, mas de centro, como do governador Eduardo Leite, porque parece que a cada round a gente bate na polarização e não cola na opinião pública. Todo mundo fica com os mesmos líderes de sempre, de sua simpatia. Deixa eu passar a pergunta para você, que o Andrei, a Raquel e o Daniel abordam cada um de um jeito, mas é a mesma pergunta. A gente tem, na descrição do Andrei e da Raquel também, a ideia de que o que seja que a gente caracterize como bolsonarismo, o que seja que a gente caracterize, é difícil até caracterizar, mas vamos colocar isso, vamos usar essa etiqueta, esperando o erro do adversário. Então, uma frase importante tua no programa hoje. Você dizendo, eu vi o Lula cometer um erro. Em que medida, Caio, você como repórter político, diz que o Lula está cometendo os erros que o bolsonarismo espera? Nossa, William, difícil pergunta. Enquanto houver Lula e PT, haverá o anti-Lula e o anti-PT. O bolsonarismo virou, na política brasileira, por ser a opção para derrotar o lulismo e o petismo, e conseguiu derrotar em 2018. Isso, por exemplo, por causa de invasões do MST. Sim. O Lula, ele vai errar em termos eleitorais. Eu não estou nem fazendo juízo de valor, eu estou falando em termos eleitorais. Onde que ele vai poder correr o risco? Quanto menos ele for um governo de frente ampla. E aí se insere questões fundiárias, aí se inserem questões econômicas, de condução da economia, do aspecto fiscal. Então, quanto mais ele for um governo centrado apenas no campo progressista e menos fizer sinalizações para a frente ampla, para o eleitor de direita, de centro, que voltou para ele agora, ele estará cometendo erros nessa linha, né? Então, ele precisa ser um governo de frente ampla de fato, e não está sendo um governo de frente ampla até agora. Não é possível a gente considerar... Cadê o Alckmin? O Alckmin está falando? A própria Simone, cadê ela? Ela está falando? Né? Dentro do Congresso Nacional, né? Quem que a gente vê falando? A gente vê a Gleisi falando, né? Daí quando pinta um problema com alguém da frente ampla, o Juscelino, com todos os seus problemas, mas é um sujeito de direita, né? O que a Gleisi faz? Pede o afastamento. Então o erro que eu vejo que poderá fortalecer a oposição será esse, será evitar a frente ampla. E de tudo isso aqui, eu só aposto que esse jogo só vai virar depois de 2024. Depois da eleição municipal, que aqui em São Paulo vai ter um papel crucial, porque esses dois campos estarão muito bem representados, um com o Boulos e o outro provavelmente com o prefeito Ricardo Nunes, que será apoiado pelo bolsonarismo e pelo Tarcísio. Você me permite fazer a indelicadeza de fazer uma manchete do que você disse? Sim. O erro do Lula será ser PT. Sim, agora, ele falou na campanha. Na campanha ele prometeu que não seria... No discurso mais importante da campanha foi do Tuca, no Teatro da PUC São Paulo, que eu estudei.
né? Estudei Direito e Jornalismo lá. Ele falou que não seria um governo só do PT, seria um governo para além do PT, e não está sendo um governo para além do PT. Nós estamos começando outro programa, mas é fascinante essa conversa, fascinante. Nós estamos vendo como é que os grupos hábeis